sua origem e seus fundamentos. E para a gente entender o que é a ética, para a gente entender o que é a ciência da ética, a gente precisa entender onde ela está situada, que é na filosofia. A filosofia é uma das mais lindas áreas do conhecimento humano. E ela tem uma forma de organizar um pensamento, ela tem uma forma de pensar. E ela nos traz uma determinada forma de ver o mundo. Para que você possa conhecer melhor como funciona essa filosofia, o desafio que ela nos traz, da forma como ela vê o mundo, nos desafia, nos ensina a ver o mundo, eu trouxe um vídeo para você. Ele se chama Uma Vida Examinada e é baseada na história do filósofo Sócrates. Vamos assistir? Quem disse? Uma vida não examinada não vale ser vivida? O que é filosofia? Distribuição Didac. A parábola de Platão sobre a caverna, escrita no século IV a.C., é até hoje um retrato forte de como a filosofia funciona. Quem explica é Sócrates, o professor de Platão. Agora eu vou descrever a situação humana numa parábola sobre ignorância e aprendizado. Imagine homens morando numa caverna subterrânea cuja entrada é um longo corredor que sobe do chão até a luz lá fora. Suas cabeças estão presas por correntes, de modo que precisam ficar de frente para a parede do fundo da caverna e não podem virar a cabeça para olhar pela entrada, que fica atrás deles. Atrás deles, não muito perto, quase na entrada da caverna, há um fogo aceso, e os objetos que passam diante do fogo projetam suas sombras na parede do fundo, onde os prisioneiros as veem em movimento como se fosse um filme. E a pessoa com quem Sócrates está conversando, Glauco, diz: são prisioneiros muito estranhos, Sócrates. E Sócrates dá uma resposta eletrizante. Ele diz: bem, eles são como nós. E você fica ofendido. Você diz: eu não sou assim. Em que minha condição se parece com a deles? Bem, Platão não disse que estamos condenados a ser como prisioneiros numa caverna. Ele diz que no estado em que nos encontramos, podemos começar como prisioneiros na caverna, mas podemos fazer melhor. Agora imagine que os prisioneiros podem conversar e que suas vozes ecoam na parede de modo que parecem vir das suas próprias sombras. Eles não iriam conversar com essas sombras e falar delas como se fossem reais? Para os prisioneiros, a realidade não seria nada mais que sombras. Agora, o óbvio a se pensar, se estiver explicando isso a uma plateia moderna, é a televisão. Não há nada de errado em assistir à TV, mas será errado se você achar que a TV lhe mostra as coisas como realmente são, e é disso que trata a caverna. As correntes são as maneiras habituais de se pensar no mundo e na nossa condição. É aquilo que aceitamos de nossos pais, da cultura que nos cerca, da televisão, do cinema e das histórias que lemos. Todas essas suposições que temos sobre como o mundo é. Então imagine que um prisioneiro é libertado das correntes. Imagine que ele é obrigado a se levantar e se virar para a entrada da caverna e andar em direção ao fogo. Platão acha que, na maioria, as pessoas crescem e ficam satisfeitas com a visão que adquiriram das coisas e não gostam quando as forçam a pensar sobre elas. Mas um dia alguém as faz pensar e olhar para o outro lado. O movimento seria doloroso e o clarão do fogo cegaria o prisioneiro de modo a não poder ver claramente os objetos reais cujas sombras ele costumava observar. O que ele acharia se alguém lhe dissesse que tudo o que ele vira antes era uma ilusão e que agora ele estava mais perto da realidade, que sua visão estava mais clara? Seus olhos arderiam e a dor o faria virar-se de volta, procurando olhar de novo para as coisas que eram capaz de ver com mais facilidade, convencido de que eram mais reais do que as que haviam lhe mostrado.
Na verdade, isso é perceber que muitas de suas opiniões são de segunda mão e que, de certo modo, não são suas próprias opiniões. E é doloroso pensar no porquê das suas crenças, na origem das suas crenças. Você percebe, bem, eu só penso assim porque foi o que me ensinaram na escola, ou os meus pais me criaram para pensar assim, ou algo parecido. Mas imagine que alguém o arraste aos trancos ladeira acima até a saída da caverna e para fora até ele ficar exposto à plena luz do sol. Ele não irá sofrer muito e ficar furioso por ter sido levado à força? Ao se aproximar da saída, seus olhos serão ofuscados pela luz e ele não conseguirá ver nada daquele mundo que chamamos de real. Esse é o modo de Platão nos mostrar que algo como sair das trevas para onde se possa enxergar não é um processo fácil e nem imediato. Pouco a pouco ele terá que se acostumar a ver o mundo lá em cima. No início verá melhor as sombras no chão, depois talvez os reflexos dos homens e outras coisas na água, e então talvez os próprios objetos. Depois disso, ele achará mais fácil olhar para o brilho da lua e das estrelas no céu noturno do que para a luz do sol durante o dia. Finalmente ele será capaz de olhar para o sol e contemplar a sua natureza. Não como ele aparece refletido na água, mas como realmente é, em seu próprio domínio. O que é crucial para ele quanto a chegar a ter o conhecimento e não apenas velhas crenças é que pensamos nisso sozinhos. Não aceitamos algo pela autoridade de outras pessoas, ou porque parece óbvio, ou porque simplesmente os outros acham assim. Mas porque refletimos a respeito e examinamos da maneira mais rigorosa possível a maneira filosófica. Finalmente, imagine o prisioneiro libertado sendo tirado da luz e reconduzido ao seu velho lugar na caverna. Seus olhos se encheriam de escuridão. Agora ele teria de competir na distinção das sombras com os prisioneiros que nunca saíram da caverna, com olhos que enxergavam pouco. Ele não pareceria ridículo? Os outros diriam que ele havia saído e voltado com a visão arruinada. Portanto, era melhor nem pensar em subir. Bem, alguém que já saiu da caverna e voltou descobre que seu modo de enxergar o mundo é radicalmente diferente do da maioria das pessoas. Ele não só tira conclusões diferentes, mas pensa diferente sobre as coisas e as pessoas não gostam disso. Eles acham que o sujeito é louco, acham que ficou doido. Ele fala de coisas que nenhum de nós jamais experimentou. Então, seja o que for esse passeio que ele fez, isso arruinou sua mente e o tornou um idiota. Então, eles o desprezam. A filosofia é muito atraente e bem difícil. Portanto, não é apresentada como algo divertido. É algo que depois que se começa, não se larga mais, porque é muito envolvente. Não dá para voltar para o estágio anterior, porque ele não satisfaz mais. E aí, gostou do vídeo? Interessante, né? Faz a gente pensar de onde é que a gente está e onde é que a gente pode ir. De o que é que a gente sabe do mundo e o que é que a gente pode vir a saber do mundo. Ou se a gente está fazendo as perguntas certas para sair da ignorância. O mito da caverna, que foi uma história criada por Platão, contextualizado com o filósofo Sócrates, né? Num diálogo entre Sócrates e Glauco, Platão simula esse diálogo entre Glauco e Sócrates. Ele fala justamente disso, da atitude, da curiosidade filosófica, da atitude que faz a gente sair de onde a gente está, de tirar a mão dos olhos e querer enxergar, de aprender a perguntar por quê. Por que as coisas são assim? E será que não poderia ser diferente? Filosofar é atitude, não é uma teoria. Você conseguiu perceber? Filosofar é atitude. Uma atitude que está dentro de cada um de nós. Não dado, mas como uma possibilidade humana.
universal, existente em todas as culturas, em todas as tradições e em todos os tempos. O mito da caverna nos ajuda a entender como pensa um filósofo e como pode pensar todas as pessoas. Buscar se esclarecer para compreender melhor o mundo, sair das sombras e da ignorância e buscar a consciência e o esclarecimento. É tirar as mãos dos olhos, é querer enxergar, é não ficar na zona de conforto, não me interessa, me deixa assim, nunca vi ou não quero ver. O filósofo, ele quer ver, ele quer enxergar. Filosofia é isso, a busca do conhecimento pela via racional. O que é filosofar?